Eu tô pensando como é que eu vou apresentar a Ariel. O que você fez? Estudante. Ela estuda, tá? Como é que eu... Me ajuda? Eu sou uma estudante. Você olha pra mim e fala assim, ela é uma Você estudante. tem que criar essa função, já Estudante. oficializa, cria uma nova Eu sou uma posição. estudante, eu tô aqui pra estudar. Vai estar sempre aí. Sou uma aprendiz, uma mera aprendiz. Não, é porque eu queria uma brincadeirinha. Eu tô tentando pensar na brincadeirinha. Estagiária. Eu sou uma coitada. Vai ser isso. E tem essa aqui, né, que sentou aqui. Essa coitada que levou um golpe. Sentada aí, de viu? Taubaté tá ali e ela é a Cris Flores. Nossa, mano. Eu achei injusto. Eu Mas é o tirei modus esse do operandi, meu rim, é o modus né? operandi, porque eu também tomei um golpe. Ninguém falou que o podcast ia ser filmado. Tá morrendo. Ela tá voltando Vitória. Vitória, o que você tá fazendo? Ninguém te avisou Ninguém me também. avisou. Eu avisei, cara. Querido, você pelo menos escreveu um livro, né? Vamos falar disso. A gente já começou sem começar. Então, sejam muito bem-vindas, pessoas. Não, mas vai começar mesmo, né? Eu já tava começando de verdade. Ah, já? Desculpa. Vamos lá. A gente já começou aqui sem ter começado. Essa gravação já tem 10 minutos, então sejam muito bem-vindos vocês aí. Que a gente já tá aqui bem maluco alucinado, falando coisas completamente aleatórias. Esse é o segundo episódio do Entre Meios Podcast e a gente vai falar hoje sobre saúde mental e psicanálise. Vou apresentar aqui. Gente, vou contar a brincadeira, é porque uma das outras, a Tayla, que é outra integrante aqui do Entre Meios, ela não tá se sentindo bem. Que é simplesmente mestre. Ela não está se sentindo bem. É que me colocaram aqui, a estagiária. Eu não sou nem formada, mas aqui eu vou entregar o melhor que eu posso. E aí, então, estamos em 2 pessoas e um estagiário. Não sei se vocês aí 2 conhecem pessoas esse e meme. meia. O Enzo completamente duvidando, se questionando por que ele dirigiu de São Paulo até aqui 2 horas pra gente chegar e fazer essa piada de 2 pessoas e um estagiário. Seja bem-vinda, Ariel Gachê. Como você tá se sentindo hoje? Nesse momento, enganada também. Não, tô disposta, vamos lá. Todos somos estudantes. Eu tô aqui nesse lugar de pessoa leiga sobre o assunto, né? Que tá ali no começo ainda. Então, acho que é um lugar que dá pra ficar mais à vontade também. Eu vou apresentar aqui, então, o nosso primeiro convidado. Ele é psicanalista e psicólogo, doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do grupo de pesquisa de orientação lacaniana do IPUSP, membro do Laço Analítico Escola de Psicanálise, pesquisador, professor, coordenador de diversos grupos de estudo e autor de livros e artigos, que eu vou deixar com ele aqui para ele contar depois no final, porque são muitos mesmo, eu não vou conseguir colocar aqui dentro. Ele também é conhecido nas rodas da malandragem como Aquaman. Inclusive, ele leva esse título no peito com uma tatuagem de tridente feita no primeiro semestre do curso de psicologia. Para você aí que não sabe, o tridentinho é o símbolo da psicologia. Ele fez aqui no primeiro semestre. Hoje ele não nos agraciou com uma camisa que mostra, mas a gente bota uma foto aí para vocês verem. Rolezeiro inimigo do fim, fã número 1 de Emicida, joga uma altinha nos fins de semana e cuja mãe foi mais vanguardista do que Cláudia Raia. Estamos aqui com Enzo Pizzimente. Enzo, como você está se sentindo hoje? Bom, primeiro em minha defesa, eu quero dizer que eu não tô de camisa porque foi vetada Não foi vetado. pela Vitória. Esse foi um dos golpes que eu sofri hoje. Aliás, que eu venho sofrendo há 15 dias. Mas tamo aí. Então, como eu já falei, a gente vai falar hoje sobre saúde mental e psicanálise. E eu queria começar perguntando justamente da relação da saúde mental e da psicanálise. Saúde mental é uma área da psicanálise? Psicanálise faz parte da saúde mental? Como é que elas se encontram e quais são as diferenças? Eu acho que se a gente tomar em termos históricos, a psicanálise compõe o movimento que nos levou até a saúde mental, até uma perspectiva de trabalho e cuidado, né, de saúde mental e não de doença mental, né, onde o ponto de partida e o ponto de chegada deixa de ser a doença e passa a ser, então, a saúde mental, né. Eu digo que ela acaba, de alguma maneira, compondo, porque o campo da saúde mental, né, é um campo
produzido a partir de uma série de reformas, né, as reformas psiquiátricas que a gente conhece, né? Então, eu gosto de falar de reformas, porque isso foi inclusive uma coisa que eu aprendi numa aula sobre saúde pública, a história do Brasil, né? E a professora falava muito isso, né? Falava, a gente fica falando muito da reforma sanitária, do SUS, né? E a gente perde de vista uma série de reformas que nos ajudam, inclusive, a pensar como reformas podem ser problemáticas, né? Então a gente costuma falar reforma psiquiátrica, foram várias, né? E todas essas reformas visavam, de alguma maneira, tratar, né, o problema da diferença. A gente pode falar em linhas gerais, diferença como um sinônimo de loucura. É tudo aquilo que difere, né? Difere de uma certa norma. Nesse sentido, a psicanálise ela se inscreve nessa série de tentativas, né, e com algum êxito, eu imagino, né, de rever e revitalizar e até, digamos, humanizar o tratamento dado à diferença, né? E essa diferença teve, né, vários nomes aí ao longo da história: loucura, vesânia, mulher, bruxa, né, doença, transtorno, né? Então, nesse sentido, a psicanálise se articula com a saúde mental, mas é uma questão assim, do nosso campo, se a gente faz parte, né, do campo da saúde mental. Eu prefiro dizer que a gente compõe, né? Mas a gente compõe desse jeito que a psicanálise está acostumada, e os psicanalistas também, a compor com outros campos, que é nessa dimensão que o Lacan chamou de extraterritorial, né? Um Heimlich, né? Esse estranho familiar, né? Essa coisa que ao mesmo tempo está com o pé dentro, por estar com esse pé dentro, radicaliza o dentro e fora, né? Então eu pensaria um pouco por aí, uma relação tensa mesmo. Eu ia falar isso, que precisa necessariamente ser tensionada para existir, né? Sim. Mas você tocou num ponto que eu vou adiantar, que é da loucura, né? E aí eu já ia tocar a bola aqui para Ariel, justamente por essa questão da mulher ser tida como a louca, né? Bruxa. A gente sabe que a igreja, né, principalmente ali na Idade Média, teve um papel muito importante nesse sentido de determinar quem eram os loucos, quem não eram. Ainda hoje, né, a gente tem a questão da bancada evangélica, que vai se articular aí um pouquinho mais para frente na conversa com isso de uma lógica manicomial, né, e de anular a diferença. Infelizmente, a gente ainda vê isso hoje, né? A mulher, para muitos grupos, ainda é a louca, né? Tá naqueles dias, né? Esses discursos que a gente vê e que são antiguíssimos, mas é isso, estão presentes até hoje, né? Acho que até se a gente pensar nessa questão histórica, assim, de como que, por exemplo, a medicina foi formada lá atrás, né? E os médicos, eles tomaram muito esse lugar, esses homens, né, lá atrás. Principalmente ali no período antes, né, do medieval ali, eles tomaram muito lugar dessas mulheres. Pegam conhecimento, né? Que circulavam ali como detentoras ali de uma sabedoria que era passada de geração em geração dentro desse campo, né, das mulheres ali, As curandeiras, as né? curandeiras, toda Parteiras. essa parte. Então, eles vão pegar para eles, né? Então, só a gente pode fazer isso. E as mulheres que continuavam ali fazendo esse trabalho muito político também, né? Dentro desses espaços, elas são marginalizadas dentro disso. Não, ela é uma bruxa, o que ela tá fazendo é fora do que seria o ideal, porque eles quiseram mesmo tomar isso para eles que não era originalmente deles, Sim. né? Isso vem de um outro lugar. Então a gente vê isso, e eu até pensei um pouco nessa questão aqui no Brasil, até com a Anísia, né? Que ela traz muito essa perspectiva dentro ali dessa série de acontecimentos que foram levando a essa reforma. Ela traz uma outra visão, até muito significativa, ela ser a única mulher, né, na turma dela de medicina, e ela vai um pouco para essa outra visão de então a gente não precisa curar essas pessoas, a gente precisa entender, acolher. Então acho que isso também se relaciona muito
dentro desse aspecto, assim, pra mim. Sim. Sim, e eu acho que a gente precisa conseguir explorar algo para além disso, né? Porque de fato tem essa, digamos, usurpação, né? Mas radicalizando um pouco, né? A mulher, ela é tomada desse lugar, e quando eu digo ela é tomada porque a gente está falando da atualidade ainda, né? Porque ela marca, ela traz, né, uma diferença em relação a esse discurso vigente, que agora a gente está vendo um tanto aí ser estremecido, né? Só para a gente tirar da dimensão do cuidado, né? Não é só sobre a questão do cuidado, mas é isso, é uma mulher que deseja se separar, até hoje a gente vê isso, né? Não, você tá louca, né? Você não pode, né? E aí você descobre que, bom, tem uma série de questões que atravessam e determinam de alguma maneira a possibilidade de uma mulher poder ou não se separar, porque de fato, se algumas mulheres se separarem, elas vão morrer de fome. Mas não porque tem um problema que faz com que as mulheres então tenham que estar sempre ao lado de homens para sobreviver, senão porque uma sociedade foi criada dessa mesma maneira. O que a gente pode articular, inclusive, com a questão do racismo, né, e da escravidão, né? O grande paradigma da invenção da psiquiatria e de tudo que a psiquiatria virou e né, na atualidade, é a Revolução Francesa, né, se a gente fala em termos de Europa. Aqui no Brasil, eu acho que um evento um pouco paralelo, né, que a gente pode tomar aí analogamente, né, é a abolição da escravidão, né? Com a abolição da escravidão, a gente teve que... o Estado teve que lançar mão de estratégias de controle que já não bastava se basear no discurso religioso, por exemplo, né? E tem um diagnóstico que eu sempre trago, que eu acho muito tristemente interessante, né? Que é o diagnóstico de drapetomania. Já ouviram falar? Não. Drapetomania foi criado em 1851 nos Estados Unidos, que é um diagnóstico dado majoritariamente a homens pretos, né, que tinham uma estranha tendência a fugir de seus postos de trabalho, né? Esse era o E o tratamento diferencial. dado por esse, acho que é Stuart, qualquer coisa, chicotear, esse é um dos tratamentos que os psiquiatras do tempo falavam, né? Precisa ser chicoteado, precisa ser amarrado. É um diagnóstico médico, drapetomania. Se vocês jogarem na internet, vocês acham. Pessoas com tendência a fugir dos postos de trabalho, pretas. Corta para, hoje em dia, a droga da obediência, né? Ritalina, TDAH, é sobre isso. É a mesma coisa, é a mesma estrutura. Né? Por isso que a gente tem que estar muito atento à questão diagnóstica, porque, no fim das contas, nenhum dos ditos transtornos ou das doenças, né, parte da doença para então a gente saber melhor o que é que a gente faz com a pessoa. Não. Primeiro a gente define parte do doente, quero dizer, né? A gente define o que é doença e aí a gente localiza nas pessoas isso. Né? É justamente isso que a gente precisa conseguir reformar. E, a meu ver, a gente só conseguiria abandonando o conceito de doença mesmo, né? Porque primeiro a gente tem que estabelecer o que seria o normal, né? Isso, um consenso. Eu ia trazer justamente isso, porque senão a gente vai cair no alienista, né, do Machado. Vamos todo mundo, então, inclusive quem tá dando esses diagnósticos, todo mundo louco, porque a noção de normalidade se perde, né? E aí eu queria justamente entrar nesse ponto de que, para psicanálise, o que é o louco e o que é o normal? Porque ela se difere justamente da medicina, ela busca, pelo menos, né? Essa tentativa de se diferenciar justamente para seguir tensionando esse debate, esse discurso, né? Esse pezinho que você falou que tá dentro e que por estar dentro precisa radicalizar, porque se a gente seguir chamando de doença e de normal e de louco e de não louco e definir um tratamento para isso que é louco, para ele se tornar esse o que é normal, né? Sim. É total esse alienista aí.
Eu penso que do jeito como a gente concebe a loucura hoje, para psicanálise todo mundo é louco. Do jeito que a gente concebe. E eu Que acho, alívio, né? eu ia acho falar isso, interessante. ufa. Eu acho interessante, por isso que eu tenho alguma divergência aí com colegas do campo, porque eu não acho que seja um problema a gente falar em termos de loucura. Que o fulano é louco, que a fulana é louca, né? Se a gente conseguir imprimir uma certa perspectiva, né, de como a gente toma a loucura, a louca, o louco, né, como aquilo que traz, né, que marca uma diferença, né, em relação àquilo que se tem convencionado, né. Então, nesse sentido, eu acho muito mais interessante a gente pensar, né, que talvez uma perspectiva de trabalho seja bom, como experimentar essa loucura sofrendo menos, né? Mas é isso, né? Aí que tá o ponto, né? Pra gente conseguir experimentar essa loucura sofrendo menos, não basta uma análise dentro do consultório, né? A gente precisa conseguir mirar algum tipo de transformação social, né? Porque senão a gente vai continuar experimentando essa diferença de modo a produzir muito sofrimento. Porque, bom, existe uma norma muito rígida, Restrito. né? Muito restritiva. E clara também, né? Exato. Qualquer coisinha que você... Qualquer coisinha que faça com que você, de fato, seja diferente, já é tido como louco. Não precisa pisar muito fora da linha, né? Pisou 2 milímetros, já é óbvio que é diferente, então precisa ser eliminado, né? Sim. E a loucura, ela precisa ela tem um lugar, né? Eu lembrei muito quando vocês estavam falando de um livro da Rosa Monteiro, que é uma jornalista, enfim, espanhola, se não me engano, e ela tem um livro várias obras, mas em um ela discorre justamente sobre essa questão da loucura, né? Da chamada loucura, que chama O Perigo de Estar Lúcida, que ela vai relacionar muito essa questão da loucura com a criatividade, com a arte, com os escritores, e como, na verdade, essa loucura, ao invés dela ser uma forma de adoecimento, ela é uma forma daquele sujeito de lidar com a realidade dele, com essa realidade que é muito enlouquecedora e enlouquecida, né? E quando você traz essa questão do diagnóstico, eu fiquei muito aqui lembrando, por exemplo, dessa experiência de loucura coletiva que é o carnaval, por exemplo, no Brasil, né? Que é quase como se fosse um expurgo, assim, de tudo que é essa celebração, essa coisa sem fim, e como isso tem um lugar, assim, a gente precisa disso. Isso é uma forma de resistir a esse sistema. E não colocando aqui, gosto de carnaval, não gosto de carnaval, mas assim, politicamente como Uma função. Né? Uma função. Até da onde o carnaval veio aqui no Brasil, né? Justamente da população negra, né? Escravizada. Então... E como isso é um local, talvez, muitas vezes, essa loucura seja uma forma de resistir a tudo isso que é posto. Não, você tem que fazer isso. E a gente fala de antigamente, mas as pessoas hoje trabalham, sei lá, 12, 14 horas por dia, né? E fora daquele discurso de trabalho enquanto eles dormem, tem gente que ainda precisa trabalhar 12, 14 horas por dia para sobreviver. Então, assim, e aí a gente vai falar para essas pessoas, não, vocês não podem celebrar, ou você não pode... Até essa questão da medicação, né? Tem que tomar remédio. Ok, mas se eu não tomar remédio, como é que eu funciono? Eu preciso funcionar. Então, se a gente não falar dessa mudança de estrutura mesmo, né, desse tensionamento, a gente vai ficar só repetir. Compulsão é repetição, né? Fazendo a mesma coisa. Acho que isso que você está trazendo é óbvio também, pelo menos aqui, né, nessa discussão, de que existe um confronto aí entre essa possibilidade de existir, essa possibilidade de marcar o lugar do louco com a lógica capitalista, né? Que é isso que você está falando, trabalhar 14 horas por dia virou normal,
né? O normal é esse. O normal é eu virar pra você e falar, nossa, tô cansada. E você me respondeu também. O normal virou a gente ter 3 burnouts por ano. Se eu tive 4, eu sou ainda melhor que você. Porque virou um negócio de se vangloriar, Status. assim. Um status. Eu tive... E aí, quero marcar que essa é uma questão de usar o nome de um diagnóstico, né? Então, eu tive um burnout, eu entrei em depressão, eu tenho TDAH, marcar, mas partindo de uma lógica mercadológica, assim. Uma lógica mercadológica, né? A única forma, talvez, que eu exista para falar desse meu sofrimento é dizendo de como eu ouço nas redes sociais, né, que eu tenho isso, falta de atenção, durmo mal e tô muito triste. Eu tenho depressão, então. E na verdade é porque você está Trabalhando sempre. 14 horas, 16 horas por dia, né? Mas eu acho que tem muita coisa interessante no que você diz, mas tem algo que é muito, que eu queria frisar, assim, né? O carnaval, esses momentos como uma oportunidade de questionar a realidade que a gente vive. Sim. Né? Durante o carnaval, muitas pessoas foram compartilhando lá nos stories, né? Imagina só se todo esse povo fosse pra rua para lutar por melhores condições, né? Diminuindo a relevância dessas pessoas irem pra rua para poder aproveitar um pouquinho do ano, né? Mas, e tem um passo a mais interessante aí, né? Porque é isso. Imagina se elas fossem pra rua, né? Tá. Corta pro ano passado, né? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, inventou uma moda lá de fazer um túnel na frente de onde eu moro ali, né? Na Avenida Sena Madureira, que se eu não me engano, era um dos maiores corredores verdes que tinha em São Paulo, né? E, bom, para fazer o túnel precisaria cortar as árvores e tal, e desalojar 2 comunidades que tinha ali perto de casa. E eu fiquei muito mobilizado com isso, fui pra rua, né? A gente fez uma série de manifestações. Né? Apareci no jornal, abracei a árvore junto com o Eduardo Jorge. Que Rolê momento. mais aleatório que eu já... Que momento. Meu tio me ligou, falou, cara, eu te vi brigando com a polícia, sai da rua. Nossa, eu lembro de ter visto... Tava vendo um vídeo, assim, e aí vejo um fulano, assim, falando com a polícia de lado. E eu falei, eu acho que eu conheço esse braço. Aí eu vou nos stories desse menino, ele com a mesma roupa. Falei, meu Deus, esse moleque vai apanhar. Mas fora, né, os memes, né? Teve uma situação ali que eu passei, que a gente estava manifestando e tal, e passaram 2 homens pretos, né? Eles estavam indo pro trabalho, imagino, né? E eles gritaram com a gente, vai trabalhar, bando de vagabundo. Isso foi o que a gente mais ouviu, né? Mas me pegou, né, a fala deles por vários motivos, assim, né? Porque essa fala deles e um dos rapazes que estava cortando as árvores, né? Ele ria da gente enquanto ele cortava. E era um homem preto também, né? E a gente sabe que muito do que se produz, por exemplo, de enchente, de desastres em São Paulo, atinge majoritariamente a população preta. Né? E aí eu via os colegas xingando, né, o rapaz que estava cortando a árvore. Eu falei, cara, não é por aí. Mas eu entendo quem está xingando. Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Né? Imagina se essas pessoas fossem para as ruas, né, se manifestar. Essas pessoas que estavam ali me xingando. Né? O que viabiliza que eu tenha algum espaço de tempo para ir para a rua? Né? Que eu possa dizer, essa semana eu vou abrir mão da minha agenda, vou abrir mão desse dinheiro para poder estar na rua. Né? Isso, enfim, descarrilhou uma série de reflexões, que é isso. O modo como a vida é montada pra gente é um modo que vai cada vez mais achatando, nos achatando a capacidade crítica, achatando a possibilidade da gente, sei lá, andar na rua e falar, cara, não faz sentido andar nessa rua do jeito que o mundo tá sem uma árvore. Não faz sentido cortar mais uma árvore. Né? E aí quem tá lutando pela árvore é tomado como não.
white people problem. Não é, por exemplo, não é. Né? É um problema de todos. Né? É um problema comum. Mas a nossa realidade, o modo como ela é tomada hegemonicamente, como se fosse apenas uma realidade possível, é uma realidade que não nos dá espaço para questionar. Né? Porque eu vou questionar o cara que está trabalhando 12 horas e que chega em casa e não quer saber de política, não quer saber de porra nenhuma, quer tomar minha cerveja, quero ficar bêbado. Eu vou questionar, ele tá certo. Eu, que tenho um monte de privilégio, às vezes quero chegar em casa, só desligar meu celular, beber minha cerveja, fumar meu beck, boa, como que eu vou questionar? E como que eu vou ficar bravo do cara me chamar de vagabundo? E aí volta, eu acho que a gente tem que ter mais possibilidade de ser louco, de ser vagabundo, né? Porque é o louco e o vagabundo que questiona. Porque quem é o vagabundo? É o contraponto, O vagabundo é o cara que fala, oh, não faz sentido eu trabalhar tanto. Quem que é a vagabunda? A mulher vagabunda. É a mulher que usufrui do corpo do jeito que os homens supõem que não pode usufruir. Mas que esses mesmos homens vão para puteiro usufruir do corpo dessas vagabundas. A Rita Lee tem uma fala, né? Vocês amam as loucas, mas casam com as santas. Casam com outras. Alguma coisa assim, né? Mas acho que a santa vai bem também aí, né? Um bom ato falho, se for. Que é isso, né? Então deixa ali aquele ambiente reservado, né? Para poder usufruir da loucura e se vende ali como alguma coisa muito, muito sã, né? Muito organizadinha. E no frigir dos ovos não é. Sim. Né? Você falou isso, eu vou até puxar aqui a minha colinha, porque tem uma citação, inclusive, no seu livro. Eu não coloquei aqui, gente, depois a gente coloca na descrição, mas qual foi o capítulo, tá? Mas, enfim, que ele fala: a formação do psicanalista não será nem tecnicista, nem medicalista, nem sanitarista. O que distingue a psicanálise de uma psicoterapia, se o sujeito do inconsciente, parceiro do psicanalista nesse laço, é portador de um patos, por ele experimentado como angústia, esse patos não pode ser confundido com o que, em medicina e em outros campos da saúde, é conceituado como doença. Né? E aí ele fala da marca da saúde mental ser uma fusão ali com o objeto. E aí eu fiquei pensando, enquanto estava falando, justamente disso, né? Do quanto a gente tem essa ideia de normalidade fundida com esse objeto que a gente, na verdade, emprestou de outras pessoas, né? Desse outro, talvez eu possa falar assim. E que a gente segue todo mundo tendo esse mesmo objeto, se julgando grudado nele. E o quanto isso, na verdade, não existe, né? E aí a gente continua comprando esses discursos, compra esses discursos, e não sobra lugar de tensão. Isso que você falou de achatamento, né? Acho que é isso, quando a gente gruda no objeto, a gente se achata, né? E aí, como é que segue o movimento da vida? Como é que segue questionando, persistindo, vivendo? O que faz depois que eu já colei com o objeto? Morro. O que me vem na cabeça é isso. Né? O que eu faço com isso que tá grudado já? Né? Eu gostei das palavras que você foi usando, porque um analisando me ensinou algo que eu achei genial, assim, né? Quando alguém me pergunta para que a psicanálise serve, né? A psicanálise serve para as pessoas serem menos chatas, olha, fato falho. Menos chatas, né? E por quê, né? Porque esse rapaz que eu acompanho há alguns anos, né? Ele fala muito de como a família dele sempre foi chata. Chata. E aí, em um dado momento, ele fala, cara, eu tô me desachatando. Né? E isso tem tudo a ver com essa ideia de fusão, né? A ideia de que estar junto, né, tem a ver com abrir mão das diferenças. Né? De que a gente só vai conseguir, de alguma maneira, conceber uma luta comum se a gente não mais se perceber a partir das diferenças. E é um equívoco. É nessa que a gente se perde. Né? A gente precisa conseguir trabalhar com as diferenças. Sim.
né? E isso só é possível se a gente tiver uma vida, daria para dizer, até teoricamente falando, né? Uma vida em que a gente possa ter algum tipo de distância em relação ao objeto, Sim. né? Que é um pouco da diferença que a gente pode tomar, né? Quando Freud vai falar que não é um instinto que governa, né, a vida do ser humano, né, que são as pulsões, né? O que ele está falando é que nem tudo está no seu corpo. Nem tudo está inscrito e determinado pelo seu corpo, né? Tudo aquilo que você vai tomando como preferência, como escolha, né? E aí escolhas conscientes e inconscientes, né? Não são determinadas a partir de você e do seu próprio umbigo. Você até tem algum nível de responsabilidade, né? Na tomada de decisões, né? Mas o suprassumo da vida está num certo nível aí de distância, né? E não de achatamento, né? Tem um autor, Franco Bernardi, se eu não me engano, ele descreveu um livro que chama Asfixia, né? Que ele vai, eu gostei muito dessa ideia, né? Que ele vai dizendo de como a gente precisa oxigenar as palavras, né? Estamos todos morrendo asfixiados, e tem tudo a ver, Vitória, com o que você estava falando. Quando você diz que morre, é isso. A gente está morrendo asfixiado, né? Por que o filme... Do que trata o filme, a série Adolescência? De um garoto que morreu asfixiado, em uma certa concepção do que é ser homem. E que, bom, supostamente, para não morrer asfixiado, ele tem que matar aquela que marca uma diferença, né? É disso que a gente... pessoas pretas morrem mais porque os brancos, né, por tanto tempo, também se asfixiaram, né? Esse tema me move bastante, né? Na minha pesquisa, eu tento definir o que seria um conceito possível de desumanização para a psicanálise, né? Porque a gente tem uma certa ojeriza, né? A gente não gosta muito da ideia dessa perspectiva humanista, né? Porque não raro recai em um imperativo, né? Tá, a gente não gosta, mas será que não dá para pensar um conceito de desumanização e, nesse sentido, um conceito de humanização a partir da psicanálise? E um pouco do que eu vou pensando é que a gente desumaniza o outro quando a gente nega a ele a possibilidade de dialética. Né? Esse é um jeito de desumanizar. Mas, a meu ver, o pulo do gato, que eu acho que é um jeito que talvez a gente consiga, eu, Enzo, acho, pelo menos, mobilizar uma luta um pouco mais interessante, é se a gente conseguir provocar, né, naquele que supostamente se ganha alguma coisa ao desumanizar o outro, né, o quanto que ele próprio se desumaniza, né? Ele também fica fadado a uma única posição possível na sociedade. E para mim um exemplo triste também disso, São Paulo, no estado, né? Eu ia falar que na capital, mas no estado, né? Tarcísio e afins, né? A gente tem visto uma série de casos de policiais militares, enfim, várias violências perpetradas por essa corporação, né? E naquela semana que teve um monte, né? Que jogou um da ponte, né? Teve um que felizmente ninguém morreu, mas era isso, um policial militar estava chegando em casa do trabalho, tinha uma criançada jogando bola na rua, ele esquece o farol do carro aceso, e a criançada fala, seu farol tá aceso, né, gesticula. Ele imediatamente acha que vão assaltar ele, vão fazer alguma coisa, ele saca a arma e atira na direção das crianças. Não acontece nada. Mas para mim, esse é um bom exemplo do quão preso, né, o policial, que supostamente é alguém que está acima de qualquer coisa, ele está tão acima que ele está preso. Tão preso quanto o preto, que ele está supondo que
que é o bandido, enfim, que é qualquer coisa. Então, se a gente conseguir transmitir isso de algum jeito, que ó, essa saída, essa suposição de libertação que você tá imprimindo aí para sua vida e supondo que é interessante para a comunidade, tá te prendendo. Se você anda com medo na rua, não é porque naturalmente as pessoas brancas andam com medo na rua, é porque tem alguma coisa que você produz, né? E que no momento em que você produz, você prende alguém a um destino, e o seu destino vai ser sempre subir mais e mais muro. Isso é muito forte, isso. Dessa questão de... E como que a gente faz esse diálogo, né? Porque é igual você disse, eu tava lá e na rua eu tava... Então tem isso, né? As pessoas têm que ir pra rua, mas elas têm que ir pra rua dentro do que eu acho que seria o certo, né? Tipo assim, tá indo pra rua pra festejar, pra proteger a árvore e tal. Só que é muito difícil, porque é exatamente o que você colocou, né? Como que a gente dialoga de uma maneira que seja democrática, que a gente consiga chegar nas pessoas se tá todo mundo, acho que é isso muito da saúde mental, né, atualmente, tá todo mundo muito preso, asfixiado dentro desses lugares que são colocados como o de normalidade, né, a gente pensar num policial que tem acesso a uma arma letal e ele vê crianças brincando, que é uma coisa que é comum, né, assim, e ele já se sente tão... Parece que é uma ameaça tão grande, né? Eu preciso me defender a qualquer custo de todas as pessoas o tempo inteiro. Então, como que isso funciona, né? Mas é isso, né? Ele não vê crianças brincando. Se ele visse, ele não sacava arma. Crianças pretas à noite na rua não estão brincando, estão fazendo outra coisa. Se ele pudesse ver, é esse o ponto, né? Por quê? Porque ele é treinado para não ver. Né? E porque ele vive uma realidade que, de fato, se forem ladrões, se forem alguma coisa do tipo e perceberem que ele é policial, vamos tentar matar ele. Né? Então, a gente... a Vitória conhece, né? Um dos meus melhores amigos, ele é policial civil, né? E é de esquerda, enfim, um cara super, super legal, mas ele vai me contando e fala, cara, se tentarem me assaltar hoje, eu vou reagir. Porque se eu levantar a mão e eles virem que eu tenho uma arma, pegar meio funcional, eles vão me matar. Então também tem esse degrau complexo, né, que é quem que a gente ataca quando a gente ataca a polícia. Sim. Né? Eu vou querer linchar o cara que está cortando a árvore. Né? Meu problema é num outro departamento. Questiono, aí o exemplo da árvore é ruim, porque a árvore, não, até onde eu sei, ela não está sentindo muita coisa. Até onde eu sei é bom, né? Vou, por outro lado, questionar a população periférica, e não só periférica, né? Se mesmo não sendo ladrão, não sendo nada do tipo, eles toparem com um policial e sentirem raiva, eu não questiono. Sim. Faz todo sentido. É uma realidade possível. Entende? Mas você falou uma coisa também que eu queria só frisar também, que eu acho que é importante. Da gente poder, tendo tudo isso em vista, da gente poder se valer, né, dos nossos lugares de privilégio, onde a gente circula e tal. Nessa manifestação o pessoal ficava muito preocupado, falou, você vai ser preso, cara. Eu falei, cara, eu não sou branco, não vão fazer nada comigo. E eu falei, bom, então se é isso, eu vou ficar na linha de frente. Eu fiquei lá na linha de frente, brigando, empurrando o policial, e não me aconteceu nada. Que me lembra uma situação, acho que você estava nesse grupo de estudos, se eu não me engano. Uma colega do grupo de estudos que é de Sinop. Sinop é o interior do interior do interior do Mato Grosso. Você lembra dessa história? Sim, sim. Não é linda, né? Triste, mas linda. É. E ela vai dizendo de como ela ficou culpada na época das eleições, primeira, né, do Bolsonaro lá, porque todo mundo ficava cobrando ela de você tem que se posicionar, você tem que se posicionar.
E aí ela fala, cara, é muito fácil para vocês falarem que tem que se posicionar numa cidade que tem, sei lá quantos mil psicólogos. Na minha cidade tem 27 psicólogos. Se eu me posicionasse, acabou. Perde o emprego, né? Isso nos dá a dimensão, e espero que também nos abre, né, para a gente pensar quem que a gente tem que cobrar nessas horas, né? E quem, o que significa a gente cobrar algumas pessoas quando, no fim das contas, caso elas se posicionem, é a morte, né? É morrer de fome, é não ter mais nenhum paciente. Então acho que é interessante também a gente levar isso em conta, né? De novo, volta a coisa. Contexto, momento histórico, vida. Né? São todos esses aspectos que a reforma psiquiátrica, o campo da saúde mental pretende de alguma maneira levar em conta, né? Eu queria só puxar um pouco, nosso tempo tá acabando, mas que você falou uma proposta de liberdade que na verdade está aprisionando, né? E aí eu volto para a questão das redes sociais, né? O quanto essa saúde mental que é vendida como liberdade, ela mais aprisiona do que liberta. Porque no começo foi muito bacana a gente ver as pessoas falando sobre sofrimento, sobre angústias que estavam passando e tal. E aí depois caiu num lugar que eu acho que na verdade tudo que cai nas redes sociais acaba acontecendo isso. Que é virar mercadoria, virar engajamento. E aí vira uma única possibilidade, a chata de novo. Começa com a galera tentando falar, olha, vamos existir diferente. E aí acaba achatando. E aí eu vejo muito, e isso é uma coisa que a mim me pega de um jeito, né, é bem pessoal, mas o quanto essa saúde mental, essa marca de normalidade que é vendida, ela é uma busca incessante por né, evitar a diferença, mas também a própria angústia, né? É tentar, o normal é não estar triste, o normal é não sofrer, o normal é não ter angústia. E o quanto isso é extremamente asfixiante mesmo. Porque como que eu vou existir sem sofrimento? Qual é o parâmetro de realidade? Como é que se existe sem sofrimento? De onde que estão tirando isso? Né? É para enfiar a goela abaixo, medicamento, né? Para trabalhar as 14 horas nesse recorte que você fez, né? Da pessoa que, em tese, não precisaria. Né? E que, como benefício, entre aspas, disso tudo, recebe ali o diagnósticozinho. Você teve um burnout. Né? E aí segue nesse ciclo, porque daí se eu tive um burnout, eu preciso fazer o quê? Me importar com a minha saúde mental. Só que daí a única forma de me importar com a saúde mental que eu vejo é o quê? O que estão vendendo nas redes sociais, café com Deus Pai de manhã. Isso. E aí eu fico... vai se achatando cada vez mais numa busca de uma liberdade, atingir um nirvana, como se a saúde mental fosse isso, como se a psicologia fosse isso, e como se a psicanálise fosse isso. Eu vou pra análise pra me salvar de mim mesmo. E não, é isso que você falou, né, do seu analisando. Pra me tornar menos chato, no sentido de achatamento. E aí a gente exige, inclusive, de psicólogos e psicanalistas que exerçam isso dentro das clínicas. Né? Essa salvação. Você falou das redes sociais, tem um vídeo que circulou, assim, é que também a gente fala de redes sociais, a gente acaba ficando muito numa bolha, né? Porque o algoritmo funciona muito desse jeito. Às vezes você acha assim, tá recebendo. Mas na minha bolha chegou um vídeo falando justamente isso, assim, querem te ensinar que isso aqui é saúde mental. Então a pessoa acorda, ela vai fazer aquele café maravilhoso, tipo, não é nem um café, é um matcha verde, todo... Aí ela vai malhar, não sei o quê. Querem te falar que isso aqui é saúde mental. Mas na verdade, se fossem, tipo, cidades arborizadas, direito a circular na rua, direito à saúde, educação... Não só o direito, que já é postulado que a gente tem, mas essa realidade, né? Tipo assim, o fortalecimento da comunidade, ter essa oportunidade de poder festejar e enlouquecer mais vezes do que só no carnaval, marcar né? a diferença. Né? Então, eu acho que
não sei, pra gente não terminar, talvez numa questão tão pessimista. A gente caiu, pesou o clima um pouquinho, né? Aqui, acho Senti que, também. uma vez alguém me falou isso, que a psicanálise vai mais pra uma coisa mais pessimista. Eu fiquei assim, acho que não. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de movimento, quando a gente conversa, até quando você tá lá com a árvore protestando e as árvores sentem, na verdade. Elas têm toda uma rede de comunicação ali subterrânea, então elas sentem quando as outras estão precisando de mais nutrientes, elas conseguem mandar. Por isso que tem tantas árvores adoecidas também, porque vai cortando e essa rede vai perdendo, né? Então, essa questão também da gente aprender com o jeito que as coisas funcionam naturalmente, que a gente está inserido ali, né? Então, assim, quando elas estão ali integradas e elas conseguem resistir por mais tempo, elas conseguem sobreviver por mais tempo, elas conseguem, enfim, fazer o trabalho delas. Então, elas sentem. Mas quando isso acontece, às vezes, só dele ver aquilo, né? Às vezes a pessoa que tá lá cortando a árvore, ele vê, talvez isso já acenda uma coisa, mas por que essas pessoas estão aqui, sabe? Realmente tá chovendo muito. Eu sempre faço esse movimento, porque aqui nessa cidade que a gente tá, a arborização é assim, terrível. Nossa. Não dá. Não dá nem pra chamar de arborização. E toda vez que eu entro no Uber, tá muito calor. Eu sempre comento, nossa, tá muito calor, né? E daí o pessoal fala, não, realmente. Eu sempre falo, mas faltava um pouco de árvore, né? Então, assim, as pessoas entendem isso, assim. Elas só não entendem como como se a gente pudesse fazer alguma coisa a respeito, né? Isso. Então, acho que só de começar toda vez que a gente questione, toda vez que a gente se coloca, eu acho que aquilo já é um mini movimento ali pra talvez mudar um pouco a engrenagem, né? Então E desse lugar de privilégio que a gente tá, né? Sim. Eu tava até pensando nisso, porque também chegou ali na minha bolha que os Estados Unidos estão organizando, assim, vários setores da população, enfim. Uma passeata igual a passeata do 1 milhão de pessoas de Washington lá atrás, né? Que foi o Martin Luther King que foi à frente. E falando exatamente isso, assim, não, as pessoas pretas, vocês podem ficar sossegados, porque a gente sabe o jeito que tá colocado ali, né? Que é muito mais arriscado, e a gente vai. Dessa vez vocês podem ficar, tipo assim, não precisam, né? Tipo assim, não que não possam, mas assim, fiquem tranquilos que a gente vai dessa vez, e a gente vai fazer esse movimento, né? Então, eu também não sei se é uma coisa que acaba chegando muito pra mim, porque eu consumo muito esse conteúdo, ou se eu realmente vejo alguns lapsos, assim, alguns pontos de esperança, assim, né, dentro desse cenário. Então, O grande problema, eu acho que o nosso dilema de vida, né, são os imperativos, né? São os imperativos, né? E é a suposição de que aquilo que é bom para mim vai ser bom para o outro, né? Por isso que a gente tem que, eu acho que é isso, com certeza dá para ter uma sociedade com menos sofrimento, sem mal-estar não. E aí eu acho que essa diferença ela é importante, né? Porque dá para você sentir um mal-estar sem que isso necessariamente te leve a um sofrimento. Né? E muito do sofrimento que a gente percebe nos consultórios tal, passam por uma suposição de que o mal-estar é índice de um desajustamento. No momento em que a gente supõe que é índice de desajustamento, vira sofrimento. Entende? Por isso que a gente tem que realmente discutir se vale a pena a gente manter a ideia de doença ou de transtorno mental. Né? Ou se não vale, de repente, a gente fala em termos de sofrimento. Né? Porque aí o sofrimento é singular. Né? Existem medidas políticas, sociais, econômicas que podem mitigar o sofrimento. Né? Mas uma sociedade livre né, de sofrimento é impossível. Sim. Livre de mal-estar, menos ainda. Né? Então, como é que a gente consegue... esse é o grande X assim, do trabalho do psicanalista, né?
Eu tenho uma questão, assim, que mexe muito comigo na clínica, né? Que é a coisa do cansaço, né? Muitos analisandos falando em cansaço, né? Estamos cansados. E a nossa perspectiva não pode ser, no consultório, né? Embora a gente saiba que o trabalhar do modo como a gente vê por aí adoece, não pode ser, por exemplo, a perspectiva de vou fazer fulana trabalhar menos, né? Porque ela está trabalhando demais, olha só como ela está alienada. Vira imperativo. Sim. Também, né? Então eu acho que é esse o cuidado. Em algum lugar a gente vai gozar, né? A gente vai sentir esse mal-estar na tentativa de encontrar um sentido para a vida. A gente não pode moralizar as tentativas de sentido que as pessoas dão para a vida. Né? Então, esse para mim é o nó e é aquilo que a psicanálise pode, de alguma maneira, ofertar ao campo da saúde mental, e não só, né? Os movimentos identitários, os estudos decoloniais, né? Lembrar de como aqueles que fazem parte, aqueles que visam questionar, né, o modus operandi, participam do modus operandi, sofrem também. Nesse sentido, eles também são afetados, o que pode ajudar a produzir um trabalho interessante ou produzir novos imperativos, né, novos universais. Então, vamos questionar o universal hétero, cisnormativo, branco. Sim, mas não para eleger um novo universal, senão para que a gente possa falar em termos singulares mesmo, né? Sim. Acho que, né, você já falou, é justamente esse o papel da psicanálise, mas voltando naquilo que você falou no começo, né, esse pezinho dentro e talvez um pezinho fora para sustentar justamente essa diferença, né? E acho que essa é a dificuldade, esse é o tom pessimista que às vezes aparece. Porque é isso, a gente não está trazendo justamente isso, né? Eleger um novo universal. A gente está falando, não vamos eleger nenhum. E isso dá um certo... Ai, que triste, porque a gente busca esse... Né? E é isso, a psicanálise falando. Tem uma fala do Lacan que eu acho genial, que ele diz, a melhor coisa que eu tenho para oferecer para vocês é não oferecer uma solução. É isso que eu posso oferecer. Né? E eu acho que é difícil, né? Porque sustentar um lugar para diferença é uma palavra bonita, né? Só que tem algo que funciona como sinônimo, que não é tão bonito, mas que a gente também precisa poder tomá-la de um outro lugar. Conflito. Sim. É sustentar um lugar para o conflito. Vai ter conflito. Vai ter desencontro. A gente vai se dar bem até um dado momento, depois a gente vai discordar. E, bom, é isso. Isso faz parte. Né? É isso que produz movimento. Essa fricção. Né? É isso, senão... Eu usei, né, a palavra, senão faz o quê? Morre. Acho mas que é isso, né? né? A gente para, não segue, não deseja, não faz nada, né? Bom, na verdade, eu podia ficar aqui falando com vocês o restante do dia. A gente nem entrou, eu juro que eu tinha um roteiro de 2 páginas aqui e a gente não entrou em praticamente nada desse roteiro. Porque é isso, né? A gente vai falando e, igual você falou, vai oxigenando as palavras e a gente vai entrando em novos caminhos. Então, eu queria agradecer a participação do Enzo, que veio lá de São Paulo para estar aqui com a gente presencialmente. Vou pedir para você deixar aí seus arrobas, seus livros, seus artigos, suas formas de te achar, grupos de estudos e pós-graduação, né? E etc. E etc. Eu quero agradecer também pela possibilidade dessa conversa e saudar a presença de uma estudante estagiária. É sério, porque eu fiquei pensando assim durante o encontro, né? O Franco Basaglia, a gente nem falou dele, que é o cara que eu mais admiro na vida, mais do que o Lacan. Falamos de ninguém, quase. Ele
toda a defesa da reforma psiquiátrica, né, passava pela tentativa de retirar a atenção à loucura, se a gente quiser, né, o tratamento, né, dessa dimensão especialística, né, que, de novo, achata, né, então, quando se abre a porta do manicômio, de novo, para a sociedade poder ver e se haver com a diferença. Sim. Né? Para isso, é necessário que toda a sociedade possa ser escutada naquilo que elas têm a dizer sobre o que entendem, do que é loucura, do que é doença, do que é tratamento. Né? Então, para mim faz todo sentido, um podcast que discuta psicanálise, psicologia, ser composto por participantes, coordenadoras, enfim, né, que não são profissionais. Né? O Lacan diz algo que eu gosto também, que é isso, né? A profissão serve para você negar, né, a sua impotência. Eu sou profissional. O título, né? Exato. O CRP lá. Exato. Né? Então, saudade dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. E... Eu sou só aquela galinha Sabe a galinha que usa uma mochilinha e fala assim, eu tenho muito pra aprender. Quem é cronicamente online vai pegar essa referência. Cronicamente online, ótimo. Não, mas essa coisa do título é uma parada que me pega muito. Acho que eu até já falei isso pra você algumas vezes, né? Eu terminei a graduação no começo desse ano, né? Me formei no começo desse ano. Aí a Ariel até falou, gente, mas eu não sou formada. Eu falei, amiga, eu peguei meu CRP ontem. E sabe o que isso muda? Nada. Muda que, diante da lei, eu posso exercer ali, né? Mas, assim... Achar que um título, né, resolve alguma questão, piora. Piora, porque eu já não tenho mais onde me apoiar de dizer, quando eu tiver o título eu vou estar formada, eu vou saber. Não, é constante, né? A informação, a troca. Mas isso liberta. É a possibilidade, Exato. a possibilidade Abre, de seguir, né? sim. Mas passa os seus livros, os seus... Gente, eu vou falar muito resumidamente. Enzo Pisimente. Joga no Instagram, lá vocês vão encontrar... Com Z ou com S? Com Z, tudo EZ e 2 Zs no Pisimente. Lá vocês encontram informações sobre livros e tal, grupo de estudos, músicas que eu gosto, meus rolês infinitos. Dá pra ver a tatuagem. Exatamente. É isso, gente. Obrigadão. Obrigada, viu, Enzo? Obrigada, Ariel. Quer deixar seu arroba também? Não. Muito bom. @entremeios.psicanálise. Não, gente, vamos lá no Entre Meios. É isso, pessoal. Obrigada por ter acompanhado a gente. A gente vai deixar aqui na descrição o arroba certinho do Enzo para você que não entendeu o sobrenome dele. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Tchau! Esse podcast é produzido e gravado pela Primeiro Conteúdo Criativo, uma produtora audiovisual. A produção executiva é de Entre Meios, Psicanálise, Cultura e Transmissão. O roteiro é meu. Até o próximo episódio. Tchau!